Lição número 347. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. Kitab Sifatil Qiyamah wal Raqa'iq wal Wara' an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babu fil Qiyamah. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo relacionado à descrição do dia do julgamento. O que vai acontecer no dia do julgamento, como o julgamento vai acontecer, quais são aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou relacionado ao dia do juízo final. Os versículos do Corão relacionados ao dia de julgamento são tantos que inshallah na próxima lição nós poderemos mencionar alguns só para recordar aos irmãos o que Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca do Qiyamah. Mas são tantos versículos, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter dito que a descrição do Qiyamah no Corão fez os meus cabelos tornarem-se brancos. É verdade que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha muitos cabelos brancos, os poucos que ele teve, no hadith ele diz que shayyabatni hudun wa akhawatuha. A descrição do Qiyamah que está no Surah Hud e no outros surahs fizeram com que os meus cabelos tornassem brancos, pela severidade do dia do Qiyamah, situação difícil que terá o inferno à nossa frente, à direita e à esquerda, aquilo que nós praticamos, tudo isso que inshallah deste capítulo nós iremos mencionar algumas coisas. O primeiro hadith que é relacionado ao Qiyamah, ao dia do julgamento, onde as pessoas terão que receber o seu livro da ação na mão direita ou na mão esquerda. Allah irá ordenar a cada indivíduo para ler o seu próprio livro e vai encontrar tudo lá neste livro, ao ponto de ele próprio dizer: "Mali hadha al-kitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha." Que tipo de livro é este que não deixou nada de mencionou tudo, sendo pequeno ou grande, está tudo lá mencionado. Neste mesmo dia, o hadith que temos para mencionar nesta lição de hoje é o hadith de Adi bin Hatim radiyallahu anhu. Ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah." Todos vocês, não há sequer um indivíduo que o seu Senhor não falará com ele no dia do juízo final. Que ele terá que falar com Allah, terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que ele praticou. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ. Nota a narração de Tarjuman. Não existirá ninguém entre ele e Allah para traduzir ou para interpretar o que Allah irá lhe questionar. Allah vai perceber tudo o que ele for a dizer e ele vai perceber tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala lhe for a dizer. O homem, o indivíduo, olhará para a sua direita, فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ. Ele não verá senão aquilo que ele deu para frente, senão aquilo que ele praticou. À direita ele encontrará aquilo que ele praticou. ثُمَّ يَنْظُرْ أَشْأَمَ مِنْهُ. Depois ele vai olhar para o seu lado esquerdo. فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ. Não verá senão aquilo que ele praticou, aquilo que ele deu pela frente, aquilo que ele fez. ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. Em seguida ele irá olhar para a sua frente,
para aquilo que está na sua frente, فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ, ele verá que o fogo estará na sua frente, o fogo infernal estará na sua frente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse em seguida: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ, aquele de vós que puder, que tiver a capacidade, que tiver a habilidade de salvar a sua cara da quentura do fogo, salvar a sua cara, salvar a ele próprio do fogo, a cara aqui para referir a pessoa no seu todo. Aquele que tiver a capacidade, a habilidade de poder salvar a ele próprio do fogo do inferno, por mais que seja com um pedaço de tâmara, que o faça. Como assim com um pedaço de tâmara? Quando o pouco que nós tivermos, nós darmos em forma de caridade para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, nós estaríamos a salvar a nós próprios do fogo infernal. Este hadith está claro, não é? O primeiro aspecto, aqui estamos diante o dia de julgamento, o dia de prestação de contas, para que seja de facto julgado. Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar a todos nós e cada um terá que responder pelos seus atos. No outro hadith que foi narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. O filho de Adam não será capaz de mover os seus pés no dia do juízo final, não é? Estando diante do seu Senhor, não será capaz de mover os seus pés até que ele seja questionado acerca de 5 aspectos. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: an umrihi fima afnah, acerca da sua vida. Onde que gastou a sua vida? Onde é que gastou? Como que passou a sua vida? Ele terá que responder essa questão. Segundo, wa an shababihi fima ablah, onde que ele gastou a sua juventude? Como que ele passou a sua juventude? Passou a juventude na obediência a Allah ou na desobediência? Ou era alguém, um indivíduo que estava preocupado com chilling, estava preocupado com discoteca, estava preocupado com as farras, estava preocupado em preencher os seus desejos carnais, os caprichos? Como é que ele gastou a sua juventude? O terceiro aspecto, ele terá que responder: an malihi min aina iktasabah, ele terá que responder onde que ele adquiriu os seus bens, a sua riqueza, onde que ele adquiriu, não é? Como é que ele adquiriu esta riqueza e os bens que ele possuía, wa fima anfaqah, e onde que ele gastou esta riqueza. Quer isto dizer, com a riqueza que você tem, não é o facto de você possuir pode fazer e desfazer destes bens, não. Você terá que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala onde e como adquiriu, se foi via lícita ou via ilícita, conforme Ali radiallahu anhu dizia: halaluhu hisab, a riqueza que nós temos e adquirimos da forma lícita, nós teremos que prestar contas a Allah. Wa haramuhu adhab, e aquilo que adquirimos da forma ilícita seremos castigados. Portanto, a quarta questão que ele terá que responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala: fima anfaqa, onde é que ele gastou esta riqueza? E por fim, a quinta pergunta que ele terá que responder: wa madha amila fima alim, e o que ele fez com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha conhecimento, daquilo que ele sabia, o que ele fez com aquilo? Onde empregou o conhecimento que ele tinha? Se ele transmitiu ou se ele praticou? Se ele teve o conhecimento, praticou este conhecimento ou não? Todos esses aspectos ele terá que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Portanto, nota a narração, vê a quinta questão: wa an jismihi fima ablah, onde que ele gastou o seu corpo? Onde que ele fez o corpo ficar cansado? Não é? Onde que ele gastou a sua juventude, o seu corpo, onde que ele gastou? Quer dizer, até o corpo nós não podemos usar como nós bem queremos.
deve ser tudo em conformidade aos desejos de Allah subhanahu wa ta'ala. Este corpo é um amana. Você não pode tatuar este corpo. Allah deu este corpo e Allah diz que você não pode tatuar no corpo. E nós fazemos, achamos que ficamos bem, fica bonito. Allah proibiu a tatuagem. O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aquele que tatua o seu corpo. Portanto, esta parte do hadith, وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهِ, a pessoa não pode mutilar o seu corpo, fazer como ele quiser, piercing daqui, piercing ali, toda a parte do corpo ele põe piercing, porque acha que o corpo dele pode bem fazer o que achar. Não é assim, não é correto. Este hadith deixa claro que ele terá que responder a Allah subhanahu wa ta'ala acerca deste corpo, desta amana, destes bens, desta vida, da juventude, da sua riqueza, onde que adquiriu, como gastou, como adquiriu, como adquiriu, onde gastou, e do conhecimento que ele teve, onde que ele aplicou, como ele aplicou, ou se ele colocou em prática ou não. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça todos nós percebermos este hadith e desde já precavermos estas situações que nós teremos que prestar no dia de Qiyamah perante Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.